E hoje eu queria falar contigo sobre Martin Luther King. Quem foi esse cara, né? Às vezes você escuta até nas algumas músicas, algumas poesias que falam a esse respeito. Quem foi Martin Luther King? Ele nasceu em Atlanta, nos Estados Unidos, em 1929. Ainda jovem, aos 19 anos, foi ordenado pastor batista e, algum tempo depois, se formou como teólogo pelo Seminário Teológico de Crozer. Para fazer uma pós-graduação, mudou-se para Boston, onde conheceu Coretta Scott, com quem se casou em 1953. No ano seguinte, King se tornou pastor da Igreja Batista de Montgomery, no Alabama. Em 1955, aconteceu um incidente que levou a figura de King a ser conhecida como sinônimo da luta pelos direitos civis, conhecido como boicote aos ônibus de Montgomery. O boicote aconteceu por causa da prisão de uma negra que se recusou a ceder lugar no ônibus para uma passageira branca. Luther King, então, liderou o boicote aos ônibus de Montgomery, que durou um ano. Como uma represália ao boicote, King teve sua casa bombardeada várias vezes e recebeu várias ameaças. Mas a Suprema Corte deu fim ao boicote ao proibir qualquer tipo de discriminação racial, vitória de King e do pacifismo. Em 1957, Luther King ajudou a fundar a Conferência da Liderança Cristã do Sul, organização de igrejas e sacerdotes negros que consagra King como seu líder. O objetivo da organização era acabar com as leis de segregação. Sabe, das leis de segregação? Essa questão nos Estados Unidos sempre foi muito forte. Os negros não tinham direito de ir e vir. E o preconceito racial nos Estados Unidos ainda continua muito grande até os dias de hoje. É uma questão de berço, né? Muito mais profunda do que a que nós encontramos aqui no Brasil, né? O objetivo da organização era acabar com essas leis de segregação usando apenas métodos pacíficos. Inspirado pelo método de Mahatma Gandhi, Luther King viajou até a Índia para compreender melhor esse método e aprimorar suas manifestações. Contribuiu amplamente para o reconhecimento dos direitos civis dos negros no seu país, em protestos como a campanha a favor dos direitos civis em Birmingham, Alabama, em 1963, a realização do censo para aprovação dos votos dos negros, o fim da segregação racial e a melhoria da educação e da moradia para os negros nos Estados do Sul. Além disso, foi responsável por dirigir a histórica Marcha para Washington, em agosto de 1963. Foi nesta ocasião que fez o famoso discurso I Have a Dream, Eu Tenho um Sonho. Em 1964, recebeu o Prêmio Nobel da Paz. Ampliando suas preocupações, King se associou ao movimento contra a Guerra do Vietnã e às lideranças brancas em 1967. Recebeu muitas críticas das lideranças negras que acreditavam que era preciso se preocupar com os problemas dentro de casa, primeiramente. No ano seguinte, Luther King foi assassinado por um branco, fugitivo da cadeia. Seu assassino pegou a sentença de 99 anos de prisão.